Sejam muito bem-vindos ao Med Market, o seu podcast de clínicas e autoridade médica. E hoje eu tenho o prazer de estar ao lado do meu B2, Bruno Tavares. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E é um prazer inenarrável também, principalmente porque hoje temos aqui nosso além de cliente, um excelente otorrino, Dr. Jairo. Se apresente, por favor, Dr. Jairo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. São dois amigos e meu nome é Jairo, sou otorrino desde 2013, eu acho. A gente vai ficando mais velho, né? Vai passando o tempo, vai ficando mais distante. É difícil de lembrar, mas eu estou aqui em Brasília há 9 anos, exatamente. Isso eu lembro bem porque eu fiz minha residência em São Paulo, trabalhei um pouco lá. E minha filha nasceu com 7 dias de vida, a gente veio para Brasília. E aí ela tem 9 anos, então é fácil, né? Fica mais fácil de controlar isso. E é um prazer estar aqui com vocês. Uma boa dia, tarde e noite para quem estiver nos ouvindo. Show Excelente. de bola. Brunão, todo mundo sabe para que serve um cardiologista, não sabe? Sabe? Porque ele nasceu, tá com problema no coração, tá sofrendo de amor, fala do coração, não é? Exato. Ah, o seu filho, a sua filha tá alguma coisa, é o pediatra. Mas eu te pergunto, e quando que a gente tá com dor de ouvido, alguma coisa na cabeça, quem é que a gente procura, velho? É isso que eu quero entender e quero que todo mundo que esteja em casa agora consiga compreender qual é essa especialidade tão importante chamada de otorrinolaringologia. Inclusive algumas patologias que a gente sequer faz ideia que são tratadas com essa Otorrino. especialidade do otorrino. Exatamente. Dito isso, doutor Jair, eu quero que você fale mais próximo do microfone, tá? E fale pra gente. Otorrino. O que o otorrino faz? Então, assim, o próprio nome já diz. Então, otorrinolaringologia significa oto de ouvido, rino de nariz e laringo de laringe. Então, as afecções ou patologias ou doenças que acometem o ouvido, nariz e a garganta. E hoje em dia também a gente faz muito a questão da medicina do sono, do ronco, porque isso envolve um pouco a laringe também, né? Algumas alterações na laringe, por exemplo, elas predispõem ao ronco. Então, a medicina do sono também, né? É multidisciplinar, mas o otorrino está dentro dessa especialidade também. Embora a gente faça muito a parte cirúrgica, eu particularmente, né? Do sono. Questões de voz, por exemplo, envolvendo a laringe, disfonias, que são tipos de rouquidão, dor para engolir. Então, isso tudo envolve a garganta, é o otorrino. Ouvido, né? O principal é surdez, algumas alterações de infecções de ouvido, que é muito comum em criança, a surdez, que é mais do idoso, né? Eu sempre brinco com os pacientes que todo mundo vai ficar surdo, não tem jeito. Ah, mas eu sou contra aparelho auditivo, por exemplo. Escuta muito. Homem, principalmente, dá muito trabalho. Até por uma questão de vaidade, de estigma, né? Que o aparelho significa que você está velho. Aliás, é mais fácil eu convencer um adolescente a usar um aparelho auditivo do que um idoso. Mas com a tecnologia, com essas coisas que estão evoluindo, por exemplo, eu falava há muitos anos que já estava em estudo a questão de um aparelho auditivo em que você ouvia num idioma e o aparelho já traduzia e falava para você no seu idioma. E aí com AirPod 3, 4 da Apple, esse novo, ele já faz isso, né? Então, uma coisa que já tinha muito tempo, que a gente já sabia, que a gente via nos congressos, e hoje lançaram. Então, daqui a pouco todo mundo vai fazer questão de usar aparelho. Principalmente quem viaja muito para outros países, não precisa falar chinês, indiano, nada. Você vai para qualquer lugar do mundo. Ou seja, você vai estar com um aparelho auditivo, só que te auxiliando no cotidiano também, né? Exatamente. Então, que na verdade ele já fazia isso, né? Mas agora tá mais chique o negócio, né? Agora é um aparelho que tem aspecto de fone de ouvido, né? Então, isso. E aí a pessoa vai fazer questão e falar com orgulho que usa. Né? Exato. Pior que é verdade. Então, imagina, eu fui para o Cazaquistão, mas você fala russo, o idioma... Não, mas eu estava com um aparelhinho aqui e deu tudo certo. Então,
essas coisas têm mudado. E as questões de nariz, de sinusites, rinites, alguns tumores que podem dar no nariz ou no cérebro, e você tira pelo nariz, tudo é um otorrino junto com outras especialidades. As pessoas não sabem disso, né? Porque não é do senso comum. Exatamente, incluindo problemas odontológicos, por exemplo, que você tem alguma sinusite, que é o problema raiz, é uma raiz de dente, por exemplo, inflamada, infeccionada, e aí a gente, junto com um dentista, por exemplo, às vezes tem que fazer alguma cirurgia, um acompanhamento em conjunto. Então, o otorrino, eu particularmente, e isso é comum na otorrino, trabalhar com outros especialistas, né? Então, a gente trabalha muito com pediatra, porque vem do pediatra encaminhado e a gente entra em contato com o pediatra para poder discutir o caso, seja cirúrgico, seja de acompanhamento. De endocrinologista, principalmente endócrino pediatra, a criança não dorme bem, por exemplo, porque ronca muito, tem um sono muito agitado, acorda muito à noite, e aí não cresce direito, por exemplo, porque o hormônio do crescimento, ele é produzido e liberado principalmente nos estágios mais profundos do sono. E aí a criança não fica muito tempo num estágio mais profundo, não tem um sono adequado, e aí isso prejudica. Pô, isso é legal saber, porque, né? Muitas vezes a gente fica assim, pô, por que não está espichando? Exatamente. Não é isso? Muitas vezes contribui. Crianças que têm alguma alteração do sono e aí ficam muito irritadas. Isso até é bem óbvio de entender, até pelo bom senso. Pensa, você mesmo não dorme bem à noite. Quem tem filho pequeno ou quem teve filho passou por isso, todo mundo, né? Que não dorme direito nos primeiros meses, é aquela luta, com algumas exceções, né? Que é o bebê anjo, mas não é todo mundo que dá essa sorte. Não foi o meu caso. Definitivamente também não é o meu. Então, e aí você vai se privando de sono, você fica mais sem paciência. Né? A esposa falava que eu dava coice até na sombra. Né? Então, assim, isso é natural, porque você está cansado, fica com o pavio mais curto, né? Como diz o jeito popular, mas você fica mais irritado, não consegue se concentrar direito. E aí, quando é uma criança que ronca muito, acorda muito, ela morde na escola, ela não consegue se concentrar. E aí eu já tive, por exemplo, crianças em investigação de transtorno do espectro autista, que a gente opera, por exemplo, passa a dormir bem, e aí, Jairo, obrigado, você curou. Eu falei, não curei nada, não fiz nada. Ele só está dormindo melhor. Né? Então, e aí a gente tem contato com pediatra, com endócrinos, pediatras, endocrinologistas, psiquiatras, com psicólogos, porque alterando o sono, você altera o comportamento da pessoa, por exemplo. E nariz, com cirurgião plástico, eu opero muito. Eu não faço parte estética, mas muitos me chamam para eu ir operar em conjunto. Perfeito. E aí eu faço a parte funcional e ele faz a parte estética. Então, muito dentista também, cirurgiões dentistas, bucomaxilo, cirurgião bucomaxilofacial. Por quê? Porque às vezes chega a pessoa com dor de ouvido. Aí eu olho o ouvido, não tem nada. Aí eu aperto aqui na ATM, a pessoa chega a dar um pulo no consultório. Entendi. Ou seja, pessoas que apertam muito os dentes, rangem muitos dentes à noite. E aí, na verdade, o problema não é no ouvido, o problema é na articulação temporomandibular, na oclusão dentária. E aí a gente tem muito contato com dentistas também. Legal. Deixa eu pensar aqui. Mas essa parte do bucomaxilo é legal você falar, porque hoje está muito em voga, né, fazer ortognática. Sim. Muitos querem fazer até pela parte estética, não a parte funcional. Então acaba que o otorrino tem um papel fundamental também para ver, cara, você vai ficar mais bonito, bonita, mas o motivo que nós estamos fazendo é funcional, para que você tenha mais saúde, né? Isso. Por isso que é tão importante, né, Bruno, a gente que trabalha com essa área de saúde, saber realizar essas conexões. Porque muitas vezes, eu falo por mim, que eu fui até na doutora Luana da BSB Otorrino, que eu estava com muita dor de cabeça. Então também tem essas partes, né? Que a gente não sabe a quem recorrer. Porque quando a gente está com dor de cabeça, a primeira coisa é o quê? Vou pegar um Tilenol. Vai resolver meu problema. Mas quem é que realmente vai saber a causa raiz, né? Então é isso que é legal a gente saber
o que um otorrino faz. Até para que a gente, como pais, como amigos, possa indicar para alguém, cara, isso daqui, o especialista da área é esse. E dentro da área de sono, que eu achei muito interessante, como é que é realizado os exames com você, quando você vai fazer isso? Tem um pré, um pós, depois da cirurgia? Como é que funciona mais ou menos essa parte do sono? Vou começar assim do diagnóstico, né? Uhum. Então, a primeira coisa é a reclamação, né? Sempre quem está do lado reclama. Então, às vezes chega um paciente no consultório e, não, eu tô aqui. Quando é homem, normalmente é a esposa que manda, né? É. O companheiro, quem está do lado manda. E aí a gente pergunta: você ronca? Ronco. Todo dia? Não. De barriga para cima? Porque de barriga para cima todo mundo ronca mais. Uhum. Não, de barriga para cima eu ronco bastante. De lado? Não, de lado não tem reclamação, não. É mais quando eu estou muito cansado. Então, quando está muito cansado, quando ingere álcool, isso sempre piora o sono. Eu brinco, até criança muito cansada ronca, é natural. Você tem um relaxamento maior do corpo e aí você acaba roncando mais. Não, é todo dia. Ah, não, então é uma coisa realmente... Você fica sonolento durante o dia? Fico bastante sonolento durante o dia. Hoje eu atendi uma paciente, não fico não. Eu faço meu dia a dia normal. Mas e quando você senta assim? Ah, não, quando eu sento eu durmo. Mas mesmo de dia, de manhã, não, eu sentei 5 minutos meio no tédio, eu tô roncando. Caramba. Eu falei, então isso aí você vê que não é uma coisa já um pouco fora do normal. Uhum. E aí quando a gente percebe que tem alguma coisa fora do padrão natural, aí a gente pede um exame específico que chama polissonografia, para a gente quantificar o ronco. Porque existe uma coisa que é o ronco, existe uma coisa que é a apneia. A nossa maior preocupação, e para a saúde da pessoa, o maior problema é a apneia. Principalmente a apneia grave. O ronco atrapalha? Atrapalha principalmente quem está do lado. Para a saúde é menos. Uhum. É uma coisa até mais fácil de tratar. E a gente tem que diferenciar. Se tem só ronco, se tem só apneia. Normalmente é junto, né? Uhum. E aí a gente faz o exame. E aí existem alguns parâmetros, né, bem estabelecidos do que é uma apneia leve, o que é uma apneia grave, o que é uma apneia moderada. E aí dependendo, aí veio a apneia. Aí a gente vai ver a parte anatômica da pessoa, que no caso na minha parte, pelo menos no meu caso, eu faço mais a parte cirúrgica. E aí eu vou avaliar. Não, ele tem, por exemplo, uma amígdala muito grande. Não, o nariz é muito entupido. Ué, mas o que tem a ver o nariz com o ronco? O ronco não é produzido no nariz, o ronco normalmente é aqui. Uhum. Quando você faz o barulho do ronco, você faz, ó. Você sente vibrar e normalmente é embaixo do nariz ali, que é na região do palato. Quando a gente abre a boca tem um sininho, é naquela próxima àquela região ali que vibra. Mas aí às vezes a pessoa tem o nariz muito entupido. Quem tem o nariz muito entupido ronca mais. E aí, porque dorme de boca aberta, e aí ronca mais. E aí muitas vezes a gente opera o nariz, e aí alivia um pouco o ronco. Muitas vezes a pessoa tem a garganta muito, a amígdala, né, muito grande. Isso também contribui. Uhum. Quando são crianças, aí, em geral tem uma adenoide muito grande, que é um tipo de amígdala que fica ali entre a boca e o nariz. Aí a gente tira também, melhora. Então, aí a gente tem que avaliar caso a caso. Aí muitas vezes precisa de um exame de imagem, por exemplo, uma tomografia, que é uma coisa simples, sem contraste, sem nada. Uhum. E aí até em criança eu gosto de pedir para ver a parte anatômica e ver se é a minha parte. Uhum. Porque às vezes não adianta. Às vezes a gente abre a boca da pessoa, a gente vê o sininho que chama úvula, ela está muito próximo da parede que passa ali por trás, da garganta. E aí, às vezes, é um problema que um cirurgião tem que fazer uma cirurgia ortognática, cirurgião bucomaxilofacial, Uhum. que vai quebrar a mandíbula e a maxila e jogar um pouquinho para frente, Uhum. para melhorar. Às vezes, eu tenho que operar o nariz primeiro, aí depois mando para o buco. Perfeito. Mas o ronco, especificamente, é uma coisa multifatorial e multidisciplinar. Então, muitas vezes eu preciso de um dentista, preciso de um buco, além da otorrino. Né? E qual que é a relação de dormir de barriga para cima e 90, 99, não sei, por cento dos casos ocasionar um ronco? Então, assim, tem essa questão que eu falei, que é a principal, que é essa distância muito curta. E aí a pessoa, ó, vamos supor que o meu dedo é a úvula, aqui é a parede de trás. A pessoa desce, essa região cai e bate. E colaba, encosta na parede aqui da garganta. E aí não passa o ar. Fora que a língua cai e tampa.
Fora a gordura da pessoa, às vezes a pessoa está acima do peso, tem uma camada de gordura maior, aí a gordura é um tecido mole, cai e tampa. E aí você puxa o ar, não vem. E aí a gordura é um tecido mais mole também. E aí o ronco vem dessa vibração desse tecido mais molenga, digamos assim. E aí tem toda a relação, aí piora. Em geral, de lado, melhora, né? Tem pacientes, inclusive, que tem um ronco absurdo, uma apneia absurda de barriga para cima. Eu tenho um caso em casa, por exemplo. E aí de lado ronca pouco, e tem pouca apneia. E aí isso é um tratamento mais simples, por exemplo. Antigamente, nos livros textos, tinha uma coisa até interessante. Eles mandavam a gente pegar uma bolinha de tênis ou de ping-pong, pega bolinha de ping-pong, por exemplo. Pega um retalho de pano e coloca no meio do pijama, no meio das costas. E aí você costura em volta. E aí essa bolinha, quando você está de lado. E aí quando você ficar de barriga para cima, que você não percebe, você está dormindo, você vai sentir um incômodo. Opa, tô ficando de barriga para cima, ficar de lado. Deixa isso aí uns 3 meses, depois você pode tirar que a pessoa não dorme mais de barriga para cima. Você acostuma, né? O corpo vai se acostumando. Genial. Hoje em dia, né, é uma coisa simples e barata. Sim. Né? Mas hoje, quando tem isso, aí tem, dependendo do caso, tem um aparelhinho que o dentista faz que joga a mandíbula um pouquinho para frente. Estou exagerando, né? Você não pode exagerar, porque senão você machuca aqui a ATM. Mas é o aparelho intraoral do ronco, que ajuda. Muitas vezes a pessoa tem um ronco leve, uma apneia leve, e aí isso ajuda. Então, aí são vários casos, né? Eu sei que ronco é uma coisa que tem se estudado muito na otorrino, nos congressos, uma coisa muito forte, porque você com ronco, com sono ruim, atrapalha a sua vida inteira, desde crescimento, desde produtividade. Então, tem estudo, por exemplo, que você melhora o sono da criança, melhora o desempenho escolar. Com o adulto, melhora a produtividade no trabalho. Tudo porque você se concentra melhor, você respira melhor. E aí isso melhora o seu dia a dia de uma maneira muito importante, né? Pô, legal. Ó, apesar de estar trabalhando há tanto tempo produzindo conteúdo, eu não sabia nada sobre essa da bolinha. Eu nunca tinha achado sobre isso, sabia? Da bolinha, eu achei... Coisa antiga, isso é uma Pois coisa... é, não isso sou muito daí é velho legal. não, mas... Não me considero muito velho não, mas é uma coisa antiga. Meu amigo, eu queria saber, além desse tipo de cirurgia, quais são as cirurgias mais comuns que geralmente resolvem vidas, por exemplo? A cirurgia mais realizada na otorrino é a cirurgia de amígdala e adenoide, principalmente em criança, né, que é o público principal. Mas na minha especialidade dentro da otorrino, ou seja, minha subespecialidade, é cirurgia de nariz. Então, o que eu mais faço, e é uma cirurgia muito realizada, é a cirurgia do desvio de septo e do corneto nasal. O desvio de septo, muita gente sabe, o septo é essa estrutura que divide uma narina da outra, que é uma estrutura quadrangular, e aí muitas vezes, em vez dela ser retinha, ela tem uma quina, que atrapalha a respiração. E aí você meio que retifica isso. Ah, você deixa 100% retinho? Não, não precisa. Até porque o maior contribuinte para o nariz ficar entupido, ao contrário do que as pessoas falam, e até de outros médicos falam, não é o desvio de septo, é o corneto nasal. Quando você levanta a ponta do nariz, se você jogar uma luzinha, você vai ver uma bolinha lá dentro. Em criança é bem fácil de ver isso. E aí essa bolinha se chama corneto nasal, que é um filtro que a gente tem no nariz. Na verdade, serve para aquecer, filtrar e umidificar o ar. E aí, algumas pessoas, essa bolinha é muito grande e ela ocupa o espaço todinho do nariz. E aí, se a pessoa tem um desvio de septo, essa bolinha cresce, não precisa nem crescer muito, bate no desvio, tampa tudo. E aí tem a sensação do nariz obstruído. E isso tem uma série de repercussões no nariz. Por exemplo, a gente tem os nossos seios da face, a gente tem 8 seios, 4 de cada lado. E esses seios drenam para dentro do nariz. Então você produz muco nesses seios da face, e aí nos sinos, e aí drena para o nariz, o muco a gente engole, nem percebe. Quando está muito inchado lá dentro, o corneto está muito grande, está tudo muito inchado, o buraquinho de drenagem natural, que chama ósteo, ele fica fechado, fica obstruído, não tem como drenar. Tanto pelo corneto nasal grande, quanto esse ósteo é pequenininho, a mucosa fica inflamada e ela fecha.
E aí você começa a acumular esse muco dentro dos seios da face, aí dá dor de cabeça. E o nariz é cheio de bactéria, a boca é cheia de bactéria, tem um líquido parado lá, a bactéria sobe, começa a se multiplicar lá dentro, e aí começa aquela secreção clarinha, começa a ficar meio amarelada, você pode abrir um quadro de sinusite, por exemplo. Entendi. Então, quando você Entendeu? começa a sentir toda essa região, Isso. geralmente é o início disso que você explicou agora, né? E aí, o que a gente mais faz, voltando à sua pergunta, é desobstruir o nariz. Como? Aí você corrige esse desvio do septo nasal e esse corneto nasal você não pode tirar, porque é um filtro. A gente diminui ele de tamanho. E aí você melhora a drenagem do ouvido, aí você faz uma coisa simples, rápida, e aí o nariz não fica mais obstruído, essa drenagem melhora e você melhora a sinusite, por exemplo. Perfeito. Então, e aí melhora o sono, porque você só dormia de boca aberta, como eu disse. Quem dorme de boca aberta ronca mais, e aí você não vai mais dormir de boca aberta, aí você vai roncar menos. Eu vou resolver o seu problema do ronco. Fica tranquilo que eu vou salvar seu casamento. Não é só isso. Igual eu falei, é multifatorial, né? Aí, às vezes, você precisa de uma cirurgia da garganta também, né? Que é a cirurgia da amígdala, ou a palatofaringoplastia. Às vezes precisa de um dentista para fazer uma ortognática. Ou você faz a cirurgia, diminui o ronco e você coloca um aparelhinho que um dentista faz para jogar sua mandíbula para frente. Às vezes você tem que usar o CPAP mesmo assim. Mas que vai usar o CPAP, que é o aparelho do ronco? Por que você operou o nariz? Porque melhora a adaptação ao CPAP. Então, hoje, eu faço muita cirurgia para pacientes que têm uma apneia muito, muito grande, que não vai resolver com a cirurgia. Ele não quer fazer a cirurgia ortognática, por exemplo, mas aí a gente faz uma cirurgia mais simples para melhorar a adaptação dele ao CPAP. Né? Então, aí você vê que eu operei o nariz. Né? Então, é multifatorial. E a beleza da medicina, que eu acho, né, e da otorrino, é justamente esses contatos com outros profissionais. É um time. Né? Eu gosto muito dessa questão de time, seja em casa com a família, seja no trabalho, essa união em que um ajuda o outro para o benefício do paciente. Sensacional. Ainda sobre questões de cirurgias, né, mais elaboradas, eu tenho uma pergunta específica quanto a isso em relação à amígdala, mas antes, como a gente está falando de nariz, e sangramentos recorrentes no nariz? Isso é importante. Eu particularmente, eu tenho muito, assim, do nada. Às vezes eu só Começa a levantei da cama e começa a sangrar. Às vezes vai assoar, começa a sangrar. Isso é uma coisa bem simples, Bruno, que assim, você vai no consultório que a gente vai resolver. Então, assim, a maioria desses casos, muito comum na época da seca, né? Fica pior. Existe um plexo, um conjunto de arterinhas aqui na parte de vasos aqui na ponta do nariz, logo no início do nariz. Tem um nome grande, chama plexo de Kieselbach, ou uma área que chama área de Little, que essas pessoas têm esses vasinhos mais superficiais. E qualquer coisinha sangra. Você cutuca, sangra, isso é muito comum em criança. Na época da seca, sangra, às vezes sozinho. E aí você faz uma cauterização no consultório, com anestesia local mesmo, assim. Local, assim, eu pego um anestésico, um spray, ponho um sprayzinho no algodão e encosto o algodão aqui. Deixo uns 5 minutos. Tiro, coloco de novo. Tiro, coloco de novo. Aí eu queimo com ácido, chama ácido tricloroacético, no consultório simples. Pra você ter uma ideia, eu faço isso em criança a partir de 3 anos. Bem tranquilo. E aí você queimou ali, e aí quando queima, depois que cicatriza, o tecido cicatricial ele é avascular, ele não passa vaso. E você meio que enterra, tampa aquele caninho que está vazando. Não sangra mais dali. Tudo bem, pode sangrar um pouquinho de cima, de outro, mas assim, 80%, 90% dos casos você resolve. Às vezes você faz um retoque um mês depois e tudo, mas é uma coisa super simples, faz. Todo mundo que deixa eu fazer ganha um pirulito, então fica tranquilo. Você foi deixar eu cauterizar, você ganha um pirulito. Agora eu... Mas faz milagre, o pirulito. Tô brincando aqui, mas é muita criança que passa em outros Imagina. colegas. Tem alguns pais e dentistas que brigam comigo, mas eu sempre pergunto para os pais, pode dar um pirulito para a criança? A outra também apesar de ser uma dor pessoal, acho que muita gente também deve ter esse problema, que é o quê? Graças a Deus, dificilmente eu fico doente, mas na época de sazonalidade, pelo menos uma vez no ano,
eu tenho uma crise de garganta, assim, terrível. Inclusive, a última que eu tive, que foi bem assim, eu precisei, antes de chegar no otorrino, eu precisei tomar um Amoxicilina? Tramal Ah, É uma dor bem intensa, né? e Uma dor um Rivotril. Não façam isso em casa, tá? Precisa de receita. Porque eu não estava dando conta, inclusive até brinquei com o médico que me atendeu no dia, que ele olhou e falou assim, olha, eu não sei como que você está aguentando de dor. Aí eu virei para ele, no auge do meu sarcasmo, e falei, este é o meu segredo, doutor, eu não estou aguentando de dor. Então, e todo ano é sempre a mesma coisa. Eu já até identifico que quando começa aquele incômodo leve, eu sei que vai evoluir para um quadro de antibiótico, etc. Existe algo que possa ser feito para. E aí que vem minha pergunta relacionada à amígdala, porque me disseram, o senso comum popular, que a extração das amígdalas teoricamente resolveria esse problema. Se você realmente tem uma amidalite mesmo, uma inflamação, infecção da amígdala bacteriana, você não tendo amígdala, você não vai ter mais infecção, né? Mas uma vez no ano é pouco assim, né? Normalmente 3 a 4 por ano a gente tira nos últimos 3 anos. Então a gente olha os últimos 3 anos. Você teve 3, 4 por ano, que só melhorou com antibiótico. Ah, não, mas eu consegui segurar e não precisou. Não, mas quando precisa de antibiótico de verdade, não vai melhorar sozinho. Então, eu tive só melhora com antibiótico. De preferência, diagnosticado por um otorrino. Por quê? Assim, nada contra os outros médicos, mas você vai no pronto-socorro, tá lotado, não tem como uma consulta de pronto-socorro, um pronto atendimento, você fazer uma história clínica, que a gente chama de anamnese, com calma. Minha consulta dura meia hora, às vezes eu fico 40 minutos com o paciente. Não tem como você fazer isso num pronto-socorro. E por conta disso, e pelo risco de uma infecção mais grave e de consequências disso não tratado adequadamente, eles prescrevem mais antibióticos do que a gente, né? Então, de preferência, acompanhado por um otorrino, diagnosticado por um otorrino, a gente opera. Ou você tem em torno de 5 por ano nos últimos 2 anos, ou seja, se em 3 anos você tomou 9 a 10, 12 antibióticos, aí tem uma indicação cirúrgica formal. 10 nos últimos 2 anos, ou 7 em um ano. Na verdade, 7 em um ano, você já sabe que tem alguma coisa errada, né? E aí, o médico, normalmente, ele já pede a cirurgia na consulta que você foi. Ah, mas é a primeira vez que eu venho aqui, mas 7 num ano você tem que operar. sim. Entendeu? E aí, voltando para o seu caso, quando é menos do que isso, aí a gente usa um pouco um bom senso também, né? Então, o que eu gosto de fazer? Embora eu seja cirurgião, amo operar, eu atendo muito, porque quanto mais você atende, mais aparecem casos para você operar. E existe uma taxa de conversão cirúrgica do otorrino, que não muda muito aquilo, né? E aí eu gosto muito, então acabo atendendo muito, operando muito por conta disso. Mas cirurgia a gente sabe que é a última opção. Então o que eu gosto de fazer? Não, é sempre mais ou menos em tal época. E aí eu faço, antes desse período, um tratamento com remédio para melhorar a imunidade contra esses germes, por exemplo. Tento fazer um tratamento antes. Já não adiantou nada. Nada, zero. Aí, e é todo ano, mas é 10 anos que eu tô assim. Aí, nesses casos, que a gente tenta um tratamento preventivo e tudo, a gente vê que não funciona e é uma coisa muito grave, e você sabe que é bacteriano, aí muitas vezes eu removo a amígdala. Mas assim, o pós-operatório é ruim, né, incomoda, então tem toda uma questão, mas em alguns casos a gente opera. Mas não são todos, não, tá? Na verdade, é a minoria. A gente, em geral, consegue. Quando é pouco, a gente consegue contornar isso com tratamento, né? Ah, mas eu tenho medo de tirar a amígdala. Já vou me adiantar aqui. Eu ouço muito isso no consultório. Porque eu tirei a amígdala e não vou ter mais amidalite, mas vou ter um monte de faringite, vou ficar rouco, vou ter dor de garganta. Isso é verdade? Não é verdade. Então, assim, a amígdala, ela produz uma substância que chama imunoglobulina
E quando você tem muita infecção, ela é muito grande, muito hipertrofiada, você não produz, ela já não produz adequadamente. Então não vai fazer diferença. E eles fizeram um estudo com irmãos, isso eu vi até num congresso pan-americano de otorrinopediatria em São Paulo uma vez, um estudo que eles pegaram irmãos em que um teve que tirar a amígdala, adenoide, e o outro não, e acompanharam por vários anos. E aí eles viram que, estatisticamente, o irmão que tirou a amígdala e a adenoide não teve mais infecção do que o outro que permaneceu. Viram que isso é mito. E aí viram que você tem uma produção de imunoglobulina, quando você tira a amígdala, dependendo do quadro, principalmente em criança, você tem uma queda e depois de 10, 12 dias ela volta ao normal. E aí, então esse negócio, vai diminuir a imunidade, não existe. Né? Até porque a gente tem 5 amígdalas. Nessa região aqui a gente tem 5. E aí a gente tira no máximo 3. Então a gente tem uma amígdala que chama adenoide, que o nome técnico é amígdala faríngea, amígdala palatina, que é essas duas na garganta, quando você abre a boca você vê, e tem 2 na base da língua. E aí essas normalmente a gente não mexe. E aí ela assume esse papel, produz o que tiver que produzir, outros órgãos linfáticos do corpo também. E você não tem essa baixa de imunidade, ou você vai ter faringite, que seja, porque você tirou a amígdala. Isso não existe. Então, a indicação é mesmo que a pessoa ela não tenha, né, um quadro assim de 3, 5, 7 no ano, mas que toda vez, mesmo sendo uma, ela acaba sendo muito grave, A gente procurar um considera um otorrino. antes da crise para poder Isso. avaliar. É bem comum, né, próximo do auge da seca. Eu recebo muito paciente. Já era sempre julho, agosto, que é o auge da seca, né? Junho, julho e agosto. Aí, vem na época da chuva, até maio mais ou menos, vamos tentar fazer um tratamento e tudo. Mas assim, você tem casos que, assim, Jairo, mas toda vez que eu tenho eu fico mal. Já tive que internar umas 3 vezes, ficar internado. Já tive uma complicação disso, que é um abscesso. Aí muitas vezes a gente conversa, vê o histórico e Legal você falar isso, porque assim, cirurgia. a pessoa chega até você falando, tô com faringite, por exemplo. Se ela demorar muito, pode se transformar em outros problemas também, então. Sim, sim. Assim, eu vou falar uma coisa aqui que é muito raro, eu nunca vi acontecer. Mas assim, uma amidalite que complica, vira um abscesso, ela pode matar. Porque começa a produzir secreção onde fica a amígdala, e tem um espaço que ela começa a crescer, produzir secreção, isso desce e vai para o tórax. E aí isso é uma infecção bem grave, e aí isso pode vir a óbito, por exemplo, né? Mas isso não é para assustar as pessoas, que isso é muito raro. Assim, a pessoa tem que estar com infecção um tempão e não fazer nada. Sim, mas é para ter atenção, né? Tem que ter Opa, atenção. comecei a me sentir mal, vou no médico, não vou esperar piorar. A questão da infecção de garganta é que normalmente dói muito, né? Como o Bruno falou. Então é muito difícil a pessoa não procurar ajuda, muito difícil. O problema é esse, é que só procura ajuda quando está horrível. Esse é outro problema. Eu, inclusive, quando eu chego, eu já sei que vai piorar, eu já falo, não me dá antibiótico, não, me dá logo uma bezetacil, que 2 dias, amanhã eu tô zerado e vamos. Mas isso a gente precisa corrigir também. Isso que eu ia falar, a automedicação, não é? A automedicação, mas eu queria falar do bezetacil, porque é outra coisa que a gente ouve muito. Eu queria logo uma bezetacil, porque resolve logo. Aí as pessoas acham que só porque dói e é injetável é mais potente, mais forte. E não é. Então, por exemplo, hoje em dia eu praticamente não uso bezetacil. E proíbo meus pacientes de tomar bezetacil, que só dói. Toma. Não é mais forte. E quando eu era criança eu tomava praticamente de 15 em 15 dias. Eu nunca tomei bezetacil. Nem queiro, mano. Então, olha só. Melhor, a bezetacil especificamente, a bezetacil especificamente é uma droga de depósito. Quem já tomou sabe que fica dolorido lá onde se aplica. E aí o corpo vai absorvendo aos poucos, e aí o efeito máximo dela é em 3 dias. Então, assim, a pessoa tomou de noite. Nossa, Jairo, me liga no outro dia, me mandou um WhatsApp. Não, Jairo, obrigadão, já amanheci bem. Não foi a bezetacil. Não deu tempo do antibiótico agir. Então, hoje você pega, por exemplo, a amoxicilina com clavulanato, o nome comercial Clavulin, por exemplo, é mais potente que a bezetacil. E não dói. É chato que você tem que tomar de 12 em 12 horas, mas é mais potente.
A bezetacil é como se fosse uma amoxicilina simples, que a gente quase não usa. A gente usa assim, uma criança que não consegue tomar uma medicação, toma, vomita, toma, cospe, né? Muito novinha, nunca tomou antibiótico, aí é mais fácil, né? E você faz injetável mesmo, mas a gente não usa. Criança que está na escolinha, creche, que está numa selva de germes, né? Que nunca fica boa, porque se você começa a melhorar, o amiguinho está meio doente. Já viu, né? Você chega às vezes numa creche, Nossa, ali será. já vi, às vezes eu via a toalha da minha filha passando com outra criança, assim, ó. Eu falei, mas eu acho que eu conheço essa toalha aqui, ó. Mas não tem jeito, né? Isso independente se é creche pública, privada, Tá no mesmo. se é barato, se é caro, não tem jeito. Uhum. Você vê uma criança pegando a chupeta da outra, botando, brincando. Então não tem jeito, né? Espirra de frente para outra criança. Vai pegar, não tem jeito. E aí, tá sempre doente, tá sempre, né, correndo, transmitindo, transmite. E aí, e com isso você tem uma resistência bacteriana. E aí, mas isso é importante, tá? Você ter contato com outros germes para estimular o sistema imune. Mas aí você dá uma amoxicilina simples, não vai resolver. Entendeu? Então, criança, creche, não só você dá já um antibiótico mais potente, como você usa uma dose maior e algumas vezes por mais tempo. Perfeito. Eu falei isso, mas olha só, as infecções de criança, 80%, 90% dos casos são virais. Então, na maioria das vezes, não precisa de antibiótico, né? Criança. Mas, às vezes, adulto precisa e tudo. Aí, do caso a caso, né? Estou falando isso aqui, quem nos escutar, também não é para ficar desesperado, não é para chegar também no pronto-socorro, dá logo um antibiótico, não quero bezetacil, me dá logo... Me disseram que isso aí não funciona, me dá... Mas o legal é que você é um médico da família, né? Porque cuida de criança e você sabendo também o histórico, como você já mencionou, fica mais fácil também de você formatar o perfil de como fazer, né? Falando isso que você falou que você é um médico da família, a gente vira literalmente. E eu escolhi otorrino, um dos motivos foi esse. Uhum. Porque otorrino tem a parte cirúrgica que eu gosto. Você atende criança, eu atendo recém-nascido, atendo a mãe, gestante, tem algumas questões da gestante, que é da área da otorrino, atende o pai, que ronca muitas vezes, né, ou tem sinusite, ou o que quer que seja, ou seja, você atende adulto, atende idoso, tem otorrino que se especializa, por exemplo, em otorrinogeriatria, otorrinopediatria, né? Em cirurgia de nariz, que é o meu caso, cirurgia de garganta, medicina do sono, em otologia, que é a parte do ouvido. Então, tem um mundo que você pode ter todo mundo, literalmente médico de família. Sim. Né? Antes de fazer otorrino, eu era um pouco médico de família também, então isso também me influenciou bastante na escolha do otorrino. Mas é perceptível pelo seu carisma, a maneira como você conduz, até numa conversa aqui informal, você conduz muito bem para que a gente consiga compreender a raiz do problema. Então, para mim, por exemplo, cara, é muito claro o que você falou de amígdala, o que você falou das ites, o que você falou de cirurgia, porque geralmente a gente não sabe qual é que a gente tem medo, né? Porque você fala em cirurgia, você fala, meu Deus do céu, a cirurgia. É a maneira como você falou assim, tá tranquilo. Eu mesmo já fico maluco de pensar que vai arrancar alguma coisa de dentro da minha garganta. Como que, sabe? É um negócio muito louco, assim. É muito agressivo, né, esse termo. Por isso que a gente não fala arrancar, sabe? A gente na verdade mas a gente fala, não, a gente vai fazer um descolamento, fica tranquilo, não dá nada. Sim. Você vai me odiar por uma semana, mas depois você vai gostar de mim de novo. Principalmente isso tudo que você falou, da gente trazer essas questões e obter essas respostas e tal, é bom também para que a gente comece, não só com os casos que eu citei pessoais, né, de sangramento e infecção de garganta, mas para a gente poder entender que a prevenção disso também acontece na visita ao otorrino, né, que a gente não tem que ficar esperando ficar ruim para resolver, porque ficando ruim e indo para resolver, vai resolver só aquele quadro da crise, do problema. O que vai fazer com que você, de repente, não tenha mais aquilo no futuro é justamente o cuidado prévio, né? A consulta prévia,
tratamento e etc. Isso é muito legal. E dentro do contexto do Dr. Jairo, é legal porque você tem a BSB Otorrino também, que tem essa parte de otoneurologia também. Então você literalmente respira toda a área da otorrino, né? Não é porque a sua preferência, a sua especialidade é cirurgia, que você pega da prevenção, né? Você faz toda essa parte. Então, dentro da otorrino, quais são as vantagens da gente sempre estar indo ao otorrino como se a gente estivesse fazendo um check-up, que a gente fala muito, né? Então é o seguinte, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela recomenda que a criança faça um teste auditivo mais completo quando nasce. No Brasil, eles fazem normalmente o teste da orelhinha. Mas hoje é mais importante, ou tão importante quanto, você associar esse teste da orelhinha, por exemplo, com um BERA, que é o potencial evocado. É um exame um pouquinho melhor. Né? Na verdade, os dois veem coisas um pouco diferentes, mas eles se complementam. Então, toda criança tem que ir no otorrino. E aí, normalmente, os pais levam no oftalmologista, né? Ficam mais preocupados do que com o otorrino. Até porque, por exemplo, uma surdez que você tenha de um ouvido só, você só vai perceber na idade adulta, quando você for passar num concurso, por exemplo, que a gente pega isso. Olha, para esse Jairo, preciso de um teste, um exame auditivo aqui que eu passei no concurso da polícia, bombeiro, ou qualquer que seja. Você me ajuda aqui? Ajudo, pode vir aqui. Aí, uai, Jairo, eu sou surdo. Eu falei, pois é, às vezes não dá para perceber mesmo. Né? Você descobre, às vezes, na idade adulta. E isso tem alguma série de prejuízos que muitas vezes a pessoa não percebe. Primeiro que você ouvindo de um lado, a criança vai normalmente se desenvolve bem, aprende a falar, tudo certinho. Só que a criança ou o ser humano, quando perde a audição de um lado, ela perde a condição do som estéreo. Ou seja, o que isso implica? Então você está de olho fechado. Você perde a capacidade de saber a origem da fonte sonora. Então tem um barulho aqui do lado direito, meu lado direito, você de olho fechado, ou sem ver de onde está saindo o som, também que você não enxerga a onda sonora, mas você vê que tem uma caixa, alguma coisa, você não sabe de onde está vindo. Aí você tem vários estudos, por exemplo, você está na faixa de pedestre. Uma mãe passando com os meninos, ou um idoso. Eu sempre uso esse exemplo com idoso. Aí um carro buzina. Você não sabe de onde está vindo. Aí você vira para um lado e do outro. Isso é uma questão de fração de segundo. Atropelado. Sim. Então você está dirigindo e aí você não vê que está vindo um carro, ele buzina, você não sabe de onde está vindo. E aí é uma questão de fração de segundo. Você olha para um lado, não era desse lado, era do outro. Não deu tempo de frear. Então, aí na escola, você não sabe de onde está vindo. Fulano, toca pra mim. Aí você não sabe se é pra direita ou pra esquerda, que você não sabe de onde, entendeu? Parece coisa boba, mas isso influencia na sua vida. E aí você precisa de um exame auditivo. Então, é muito comum eu chegar pacientes no consultório, às vezes é uma questão de nariz, questão de garganta. A gente tem o hábito lá na clínica de sempre examinar tudo, independente. Não custa nada, não é a queixa, mas você vê o ouvido. Ixi, tem uma rolha de cera aqui, frequente. E você vê tudo. E aí eu sempre pergunto para 100% dos pacientes, quando foi a última vez que você fez o exame auditivo? Não, Jairo, eu fiz tem 1 ano, 2 anos, é um jovem. Não precisa repetir. Não, nunca fiz. Falei, não, tem que ter um, até para futuras comparações, né? Sim. Então a gente está sempre fazendo e de vez em quando a gente descobre um caso de uma perda auditiva, às vezes uma surdez mesmo. Existem algumas doenças do ouvido que, por exemplo, é a surdez súbita. Você acorda surdo. E aí, quando você acorda completamente surdo de um lado, é mais fácil. Mas, às vezes, é um pouco. E aí, o ideal é você ter um exame anterior para você comparar. Então, eu sempre falo para os pacientes, para as famílias, seja criança, seja adulto, seja idoso, sempre tem um exame auditivo em casa. Guarda para futuras comparações, né? Então, é importante esse acompanhamento com a otorrino desde o nascimento. Claro, não estou falando aqui que é para você levar igual você leva no pediatra todo mês. E aí, não, Jairo, minha filha de vez em quando tem uma infecção de garganta e tal. Aí não é um caso cirúrgico. Otorrino tem muita clínica, mas na verdade é uma especialidade cirúrgica.
Então você não vai ficar indo no otorrino por qualquer coisa. É muito bom senso até, né? Sim. Não, eu tenho todo ano um negócio grave. Não adianta você ficar indo no clínico. Não estou falando mal do clínico. Sim. Mas você tem que ir no especialista, né? E no Brasil a gente tem essa vantagem que se o médico não encaminhar o seu clínico ou pediatra, você pode ir pedir uma opinião e tudo. É claro que, na minha prática, eu recebo muito dos pediatras, que a gente acaba fazendo amizade por ligar, eles têm meu celular, eu tenho o celular deles, a gente discute caso. Aí, quando você tem um time, voltando a falar do time, você tem uma relação com os outros profissionais, naturalmente os pacientes ficam rodando naquele meio ali. Fala, isso aqui não é comigo, vê com o pediatra e tudo. O pediatra, Jairo, me ajuda nesse caso aqui, o que você acha? E é legal que você não fica naquele ping-pong, né? Que você não sabe o que vai fazer. Isso. Você já é direcionado para o médico que tem RQE, que sabe o que está fazendo e tem praticamente, falando bonito aqui, uma junta médica para identificar o problema do seu filho, da sua filha, ou seu problema, né? Que isso é muito legal, porque hoje é comum você ir num pronto-socorro, num hospital público ou particular, se ser atendido, cara, eu acho que eles vão fazer uns exames, mas você não sente tanta firmeza. Até porque ele não vai conseguir, como o doutor já falou, na hora saber. Mas o fato dele, pelo que eu vi aqui, é interessante você falar com o neuro, é interessante você falar com o otorrino, com o fulano de tal. Então você não se sente desamparado. E a Otto tem muito disso. Como você deu bem essa aula pra gente, a Otto faz várias funções que nós não sabíamos que era da especialidade. Otorrino, E isso é muito legal. A gente tá chegando na nossa reta final, mas eu queria assim, como é que você poderia falar para o nosso público como escolher o seu otorrino, o seu cirurgião? O que você acha que a pessoa tem que ter como característica, o médico? No seu caso, eu já falei do seu carisma, de toda a sua parte de acolhimento, mas a pessoa precisa estar com medo. Quais são os pontos chaves que ela tem que enxergar no médico? Olha, é uma coisa difícil de falar, né? Então, em vez de falar de mim mesmo, né? Chato você ficar fazendo propaganda, né, de você mesmo, mas eu vou falar o que eu vejo num colega, que eu vou nele, ou levo os meus pais, ou encaminho um paciente meu. Perfeito. Primeira coisa, hoje em dia, é a disponibilidade, né? Então, primeiro, tem que ser, eu vejo essa questão da disponibilidade, o carisma do médico, a educação dele, a educação, que na verdade, que eu quero dizer, é o carinho que ele tem com o paciente. Então, é claro, né, eu estou falando isso, mas às vezes o médico, coitado, está num dia pior. A gente é ser humano também, né? A gente tem filho, que às vezes a gente não dorme nada à noite. Às vezes a gente fica preocupado com o paciente, às vezes tem uma questão familiar. Então, ninguém tem a vida perfeita, né? Então, mas assim, você vê que ele te trata bem, ele é educado. Eu, por exemplo, os pacientes que eu levo meus pais, por exemplo, geriatra, me liga, que é uma coisa bem difícil, né? Mas me liga. Jairo, no final, que é médica também, no final do dia, eu queria conversar sobre seus pais. Eu fiquei encantado, né? Sente, fica até emocionado, assim, nossa, mas que cuidado é esse, né? E que trata bem. E aí na conversa, você sabe, a pessoa tem uma boa formação, você sabe. Mas assim, eu acho que o carinho, o amor com o paciente e a disponibilidade é fundamental, sabe? Tô falando isso, mas assim, a gente entende, né? Então quer dizer que a hora que eu ligar para o médico, ele vai me entender? Não, não é assim, né? Eu vou mandar mensagem, no meu caso, todos os meus pacientes, todos, independente se é rico, se é pobre, se é uma consulta de cortesia que eu faço para uma pessoa mais carente, todos têm meu celular. Aí eu sempre falo, olha, eu sempre tento responder no mesmo dia, mas assim, né, na hora, e me ligar durante o dia, provavelmente eu não vou conseguir atender, porque eu estou com um paciente na minha frente, eu atendo o dia inteiro, todos os dias. Eu estou operando, não tem como eu parar para atender. Mas a gente, na medida do possível, tenta ser disponível, né, sempre que possível. E, claro, uma urgência e tal, a gente dá uma prioridade. Eu tenho muitas mensagens do WhatsApp.
Eu até sempre, né, às vezes eu peço desculpa para os pacientes, falando, olha, desculpa porque a demora na resposta, porque às vezes é muito, às vezes a gente está cansado. Às vezes eu chego em casa, vou colocar meus filhos para dormir e durmo antes deles. Quando eu acordo no susto, eles não estão nem na cama, né? Então, assim, acontece com a gente é ser humano, né? Mas essa questão do carinho, do amor, do afeto com o paciente e o médico mostrar esse interesse pelo paciente, isso é fundamental. É claro que a parte técnica, mas a parte técnica não tem como a gente... Nós leigos, né, da outra parte. Até eu, que eu sou médico. Então, assim, eu tava andando de bicicleta na pandemia, caí, quebrei aqui o braço. Aí eu liguei para uns colegas, gente, assim, quem que vocês encaminham de ortopedista aqui? Quem é um ortopedista bom, de confiança? Que você fica com medo, né? Sim. Aí você ouve tanto, e não é só, tô falando da ortopedia aqui, meu ortopedista é maravilhoso e tudo, super de confiança, mas a gente não sabe, não, me recomenda. Então, assim, outra coisa importante que eu não falei aqui para ir no médico, uma indicação sempre ajuda também, né? Olha, eu fui, gostei bastante, fui bem tratado, resolveu o meu problema, e é o que eu faço, né? Ligo para os colegas, geriatra, dentista. Hoje eu encaminho os que eu vou, né? Então, eu tenho uma dentista, acabei de chegar dela, vim aqui do consultório odontológico, é quem normalmente eu encaminho, quando é o caso, né? Um buco, tem a pessoa que normalmente eu encaminho. Eu opero, muita gente me chega no consultório e me pergunta no cirurgião plástico. Falei, olha, esse aqui operou meu filho. Então, assim, eu confio, eu indico ele, operou o nariz do meu filho. E aí, então, indicação também é uma coisa bem forte. E, normalmente, eu indico quem eu vou e quem eu conheço pessoalmente. E quando eu não conheço, eu não sei não, mas eu vou ligar para alguém que saiba. Em geral, eu ligo para minha esposa, ela é oncologista, e a oncologia também é multidisciplinar, e ela conhece muita gente. A gente tem que trazer ela aqui depois, viu? Vamos trazer. Não, e é uma coisa interessante, ela trabalha com um câncer gastrointestinal e neuroendócrino, e esse neuroendócrino afeta o corpo, em geral, câncer, o corpo inteiro. Ela tem muito mais assunto. Qual é o nome da doutora? É Brenda Guns. Brenda, então, queremos você aqui, como diria Danilo Gentili, tá? Você vai vir aqui. Não, a gente já tá... A gente que é um pouco mais velho, né? A minha geração foi a do Orkut. Nem existe mais, né? Lembra? Lembro. Isso aqui. Era bom demais. Aquele da Microsoft também. MSN. MSN, isso aí. No Messenger lá, MSN. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais acanhado, mas a gente sabe que é importante. E eu estava conversando com a minha endocrinologista, que é uma colega de turma, que é assim, é como se fosse uma irmã para mim. Ela mora em São Paulo, eu atendo com ela online mesmo. E ela me falou uma coisa que me impactou muito. Ela é muito forte nas redes sociais. Chama Paula Pires, assim, é fantástica. Ela dá em 1 minuto ela dá uma aula. Eu uso algumas medicações, por exemplo, para emagrecimento. Eu descobri uma pré-diabetes e tudo. E aí a gente tem filho pequeno, fica com medo, né? Eu tenho 3 filhos para criar. Se eles já tivessem, né, criados, independentes, é uma coisa, né? Mas eu queria ser avô ainda, né? Não, aí vai. Então a gente tem que durar. Então, e aí estou usando algumas medicações, até para emagrecimento também, tudo. E ela tem uns vídeos, que é uma aula, eu estou em dúvida, eu estou me sentindo um pouco... Eu entro no Instagram que está salvo, que às vezes hoje eu já decorei, mas, não, isso aqui é falta disso. Aí depois eu marco uma consulta e tal, mas ela me acompanha, né, claro, de perto. A importância da autoridade, né? Então, e aí ela me disse o seguinte, falou, Jairo, quando você deixa uma coisa online, seja no TikTok, seja no Instagram, no YouTube, você pensa que você não é para você receber de volta. Então eu estou aqui por conta disso, não é para receber nada de volta. É um bem para a humanidade, que você explica, você participou de um congresso e você vai dar um resumo daquilo em poucos segundos. Mas é uma informação de fácil acesso, de graça, e que a pessoa às vezes não tem como passar em consulta comigo. Às vezes não tem condição de pagar, seja o que for, mas eu tento orientar. Então, é uma orientação que é um bem que você faz para a humanidade, e aquilo fica. Às vezes, daqui 1 ano, 2 anos, você nem se lembra mais, mas a pessoa viu e ajudou ela de alguma forma. Então, isso me impactou bastante, isso mexeu muito comigo, sabe?
porque a gente faz as coisas, não é só pelo dinheiro, né? Assim, um médico, ele não deveria fazer, mas a gente não pode ser hipócrita, claro. Também Você não vai é para um ONG. congresso, é caro, Sim. tudo é caro. Então, e por questão de compliance, seja da minha empresa, seja questão ética pessoal, seja de compliance das empresas farmacêuticas, hoje em dia, ao contrário do que muitos imaginam, você não recebe nada para ir para congresso, hotel, umas férias, né? Não tem mais isso. Então, isso é a gente que paga. Eu pago tudo meu. Isso é caro, então exige não adianta você querer falar que vai fazer um discurso bonito que você não consegue fazer. Mas é uma forma de você retribuir o seu conhecimento, embora tenha custado algum valor, seja financeiro ou não financeiro, de você retribuir isso para a sociedade, né? Até diante de Deus, eu entendo, até como cristão, né, que a gente tem o dever de fazer isso. Olha, Jairo, quem dera se todo médico pensasse dessa maneira. Porque, infelizmente, hoje nós temos muito influências que cursaram medicina. Então, não estou aqui jogando pedra em ninguém, mas é interessante quando a gente tem propósito, missão e valor. É isso. Uma vez que você tem esses três, vai ser inerente, é muito objetivo você ter o sucesso. Porque até o universo conspira e você também está sempre naquela trajetória certinha, né? Exato. Brunão, cara, eu queria continuar mais, já temos 1h10 aqui. Vamos marcar um segundo podcast, porque eu tenho mais perguntas para você, tá? Tenho mais, e a gente vai fazer esse segundo episódio. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também tá cheio de perguntas. Aqui embaixo vai ficar o Instagram do Dr. Jairo, tá? Para que você possa interagir com ele semanalmente. A gente vai ter lives com o Dr. Jairo também já agora em 2026, o canal do YouTube dele, tá? Eu quero agradecer a atenção de cada um de vocês conosco aqui no MedMarket. Agradecer muito a você, tá, Dr. Jairo, pelo convite que você recebeu tão prontamente. E vou falar para você uma coisa de coração, não é de cliente. Eu tenho muita admiração pela sua pessoa, tanto pessoa quanto profissional. Muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? Olha, eu agradeço imensamente e espero estar aqui outras vezes. E aí nós vamos combinar, para não ficar muito extenso e muito chato, a gente fazer assuntos pontuais e a gente destrinchar melhor, né, na medida do possível, para que as pessoas possam entender e compreender as questões de saúde envolvendo a otorrinolaringologia. Perfeito. Maravilha. Brunão, então vamos nessa? Vamos indo. Bem, eu sou Bruno Moraes, sou o seu host aqui do MedMarket. Muito obrigado por sua atenção. E ao meu lado tem... Bruno também, mas Tavares, co-host desse maravilhoso podcast e maravilhosos convidados. Muito obrigado, Dr. Jairo, e até a próxima. Tchau, tchau.